Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais, nós voltamos para continuar falando sobre os puritanos, suas origens e seus sucessores de Martin Lloyd Jones, né? Nós já falamos sobre metade do livro, vamos continuar agora o papo e nós estamos no capítulo de número 12, o puritanismo e as suas origens. Aqui é um capítulo um pouquinho mais histórico, né? Falando sobre as origens, então, o pensamento intelectual e tudo mais dos puritanos. E lá na página 281, o autor vai falar o seguinte: o puritanismo, estou disposto a asseverar, como um determinado historiador aqui, que eu não sei pronunciar o nome, realmente começou a se manifestar em William Tyndale, por volta de 1524. Porque o puritanismo, como espero demonstrar, é um tipo de mentalidade, é uma atitude, é um espírito, e é evidente que duas das grandes características do puritanismo começaram a se mostrar em Tyndale. Quem é William Tyndale? William Tyndale é um reformador inglês. Ele é bastante influenciado pela teologia de Martinho Lutero, ele fica sabendo de Lutero, então ele foge da Inglaterra, ele vai para a Alemanha, possivelmente ele até se encontra com o Lutero em Wittenberg, né? Isso é possível, tá? Eu nunca li nada disso ser uma certeza histórica, mas é bem provável, tá? É bem possível mesmo. E lá, então, ele traduz a Bíblia para o inglês, assim como Lutero havia traduzido para o alemão, né? Ele vai usar a mesma versão em grego que havia sido publicada por Erasmo de Roterdã, né? Um iluminista, não deixa de ser, mas um humanista, né, que os humanistas eles tinham muito dessa ideia de ad fontes, né, de volta às fontes. A gente não quer ler os comentários, a gente não quer ler, enfim, a gente quer ler o original e de preferência na sua língua original. Por isso eles queriam não mais ficar lendo os comentários bíblicos, mas ler a Bíblia e de preferência na sua língua original. O grego para o Novo Testamento e o hebraico para o Antigo Testamento. Então o Erasmo de Roterdã ele vai com base em vários manuscritos bem antigos, em grego, vai compilar e lançar a Bíblia em grego. Essa Bíblia em grego vai ser usada pelo Lutero para traduzir para o alemão e agora também pelo William Tyndale para traduzir para o inglês. Então ele traduz para o inglês e contrabandeia para a Inglaterra, né? Ele traduz, né, no conforto e na segurança da Alemanha, e aí fica contrabandeando as Bíblias em inglês para a Inglaterra. Parte da história do Tyndale a gente encontra nesse excelente livro do Franklin Ferreira, Servos de Deus. Tá? Parte disso é aqui que a gente fica sabendo, né? Essas coisas todas. Né? E fato curioso, deixa eu até ver aqui, fato curioso é que essa Bíblia dele, não, deixa eu primeiro ler esse outro livro aqui, um outro livro bem interessante, acho que vai ficar melhor. O livro que fez o seu mundo é um livro muito legal, porque ele é escrito por um filósofo que ele é indiano, ele não é do nosso mundo ocidental, então ele escreve a respeito do mundo ocidental, né, como a Bíblia criou a alma da civilização ocidental, mas em uma perspectiva oriental, né, então ele fala de fora para dentro. É muito legal esse livro aqui. Se vocês tiverem a oportunidade, adquiram e leiam ele. Bem bacana mesmo para a gente compreender o nosso mundo, né, e saber exatamente o que defender do nosso mundo. E ele comenta a respeito de Tyndale também, tá? Então, no verão de 1529, ele se refere a um bispo chamado Tunstall, se é que se fala assim. É complicado, né? Quando a gente só sabe o nome lendo, né? A gente não sabe a pronúncia correta. Tunstall. Em 1529, ele comprou todo o estoque de Bíblias que havia na Antuérpia, no outro lado do Canal da Mancha, para queimá-las em uma fogueira imensa. Ou seja, o cara comprou todas as traduções da Bíblia que o Tyndale havia feito e contrabandeado para a Inglaterra a fim de queimá-las. E aí o Franklin Ferreira comenta sobre isso. Deixa eu achar aqui onde é que tá.
Ah, tá aqui. O de Cantuária comprou um grande número de exemplares do Novo Testamento para destruí-los e, ironicamente, acabou financiando uma edição melhor e mais numerosa. Essa é uma ironia da história, né? O Tyndale traduzindo lá, né? Esforço, tal, contrabandeio, o cara compra tudo para queimar. E sem querer, querendo, o Tyndale ainda fica com a grana e com ela ainda financia, né, uma edição melhor ainda. Ironias da história. E esse é o William Tyndale, né, que o nosso amigo aqui, o Lloyd Jones, coloca como né, o início do puritanismo começa com ele, né, o espírito, as ideias puritanas começariam com ele. Depois, no capítulo 13, ele vai dizer que John Knox é o fundador do puritanismo. John Knox, ele é um reformador suíço. Não, suíço é o Zwingli, ele é escocês. Ele é da Escócia. Página 312. Dizem que a rainha da Escócia não temia outra coisa mais do que as orações de John Knox, né? Isso é o que se fala. Página 312. Pois bem, eu afirmo que o puritano, por sua natureza e por seu espírito, nunca é um homem das instituições oficiais. Graças à sua independência e originalidade, à sua leitura pessoal das Escrituras e ao seu desejo de conhecer a verdade, independentemente do que os outros possam ter dito ou pensado. É basicamente aquela história do sola escritura, né? Um princípio da reforma protestante. A escritura é a nossa regra de fé e de vida, né? Não importa o que o Estado diga, não importa o que o teu vizinho diga, né? A escritura quem manda aqui, quem coordena a nossa vida. E isso os puritanos internalizaram muito bem, né? A escritura vai mandar, então nós somos independentes da ordem oficial. Se a gente entende que a escritura fala de modo diferente, é assim que a gente vai entender e é assim que a gente vai agir. Também na página 324 eu marquei uma citação interessante, 324. É uma citação que eu acho assim inspiradora. Também está ligada à questão da soberania de Deus. Deus é um Deus que intervém na história. Para épocas especiais são necessários homens especiais. E Deus sempre produz tais homens, né? Talvez hoje, nesta nossa época, século XXI, também seja uma época especial que também necessita de homens e mulheres especiais. Mas a gente não se desespera porque sabe que no tempo correto Deus levanta homens e mulheres especiais para conduzir a sua obra, para cumprir a missão que é a missão de Deus. Talvez você sejamos esses homens, né? E isso eu considero algo muito encorajador, né? Para as nossas vidas no ministério. Vamos para o capítulo de número 16, o cristão e o Estado em épocas revolucionárias. Um dos capítulos mais legais desse livro aqui. Ele vai falar sobre Rousseau, né, Jean-Jacques Rousseau, sobre a questão a visão de religião de Rousseau como uma religião assim natural, uma coisa meio deísta, né? Nada de religiões reveladas. Ele não acredita em Bíblia, não acredita nada disso. Ele acredita nesse Deus revelado na natureza, mal e mal, né? Aquela coisa meio superficial, sem muito conteúdo, sem muita doutrina, sem muito dogma, né? A religião natural. E aí vai falar muito sobre a Revolução Francesa, que eu achei isso fantástico, as colocações dele sobre a Revolução Francesa. E aí página 380, sobre a Revolução Francesa. John Wesley denunciou a Revolução desde o princípio e profetizou que ela ia ser a introdução do tempo do fim, né? Um tanto apocalíptico aqui, né? Não é para tanto, mas enfim... eu talvez não tanto, né? Bom, tempo do fim. William Wilberforce, o líder da causa da abolição,
a observou absolutamente horrorizado. Assim é que houve reação contra ela na Inglaterra. John Wesley e William Wilberforce horrorizados em relação à Revolução Francesa. É interessante ver essa reação do cristianismo contra a Revolução Francesa, porque hoje nós vemos às vezes uns teólogos, né, ou algumas pessoas que parecem idealizar um pouco, né, as ideias da Revolução Francesa. Não sei quer dizer nada, né, mas enfim. E aí, ele vai mencionar também aqui até a teologia da libertação vai aparecer. Ele menciona, né, sobre a América do Sul, até sobre o Brasil, aqui como isso criou mais força aqui, né? Ele chama da teologia da revolução. E aí eu queria ler páginas 386 e 387. Sobre essa questão da secularização de todas as ideias de escatologia e tudo mais, elas são secularizadas nessa ideia de revolução, né, na teologia da libertação e tudo mais. O amor de Jesus Cristo passa a ser o amor ao próximo. É substituído, né? Não é mais o amor a Jesus enquanto segunda pessoa da Trindade. Não, quando você ama o próximo, você ama a Jesus. Até tem alguma base bíblica, né, lá do Apocalipse, né? Quando você fez ao pequenino, você fez a mim. Pois é, mas aí olha só esse versículo, né, e totaliza ele. Tá errado, cara, tá errado. Essa é a fonte de toda a heresia. Quando você pega um versículozinho lá isolado e faz daquilo toda uma teologia, tá? Então tá, o amor de Jesus Cristo passa a ser o amor ao próximo. Diz-se que encontramos a Deus no encontro com o homem, e assim fica reduzida a divisão entre a igreja e o mundo. Ele vai mencionar aqui o Concílio Mundial de Igrejas, também o Conselho Mundial de Igrejas. Esse ensino, porém, faz violência a toda a concepção da salvação cristã, num sentido pessoal. Segundo esse ensino, Cristo veio para libertar as pessoas política e socialmente. E depois, em outros aspectos, né, no aspecto espiritual da coisa, né, salvar da ira de Deus. É para isso que vem Jesus, é para aplacar a ira de um Deus santo, um Deus justo. Eles usam a história da libertação dos filhos de Israel do Egito e da sua ida para Canaã como uma grande ilustração disso. Isso é o que Deus quer e este é o grande propósito do cristianismo, dar ao povo a liberdade política e social. Notem como é reduzida toda a escatologia. A escatologia não tem mais a sua culminância no fim dos tempos, na volta de Jesus Cristo e na instituição do reino de Deus, de fato, mas nessa utopia, né, da vida no socialismo, da vida no comunismo, etc. É uma sociedade aqui agora perfeita, onde haveria então o sumiço da divisão em classes, etc. Então, essas coisas todas que esse pessoal fala. Para resumir, vemos que aquilo que começou em 1789, na França, a Revolução Francesa, se espalhou mundialmente e está se manifestando de várias maneiras. Assim, é que, na hora presente, nos achamos num mundo e numa situação da sociedade em que os homens estão afirmando que eles são a autoridade suprema. O homem se pôs como mestre e senhor sobre o seu próprio destino, né? Isso é humanismo. A teologia acabou se tornando uma teologia humanista, secularizada. Isso nós encontramos na teologia da libertação também. Vamos para a página 398, lá também tem uma citação bem interessante. Meu argumento é que o cristão deve ter necessariamente uma visão profundamente pessimista da vida neste mundo. O homem está em pecado, nós cremos na queda, no pecado original, o ser humano é caído, né? Nós estamos nessa realidade de pecado. E, portanto, nunca teremos uma sociedade perfeita. Somente a vida de
Cristo irá produzir isso. Nós simplesmente não cremos em utopias. É uma atitude tipicamente conservadora essa daqui. O conservador, ele não acredita. Isso está até presente naquela resenha do livro Visões e Ilusões Políticas, que eu gravei há pouco tempo atrás. Você pode dar uma conferida se você quiser. Quando eu falo de conservadorismo lá. O conservador não acredita em utopias. Nós não acreditamos em mundos perfeitos, nós não acreditamos em terceiros Reiches, em nada disso. Nós temos consciência de que o ser humano está em estado caído, né? O mundo jaz no pecado. E, portanto, nós não acreditamos em socialismo e em nada disso. Nós não acreditamos nesse potencial do ser humano em construir um mundo utópico. Não, de forma alguma. Nós esperamos o escatom, né? O fim dos tempos, quando Jesus Cristo voltar, aí sim nós teremos a instituição do reino de Deus. E é ali, porque o próprio Deus será o nosso Deus, estará presente de forma plena, aí nós podemos contar com uma sociedade perfeita. Antes disso, meu amigo, desconfie de todo mundo que vem falando em uma sociedade perfeita, que vai resolver todos os problemas. Não vai. Não vai. Tá? Nós somos realistas o suficiente para saber disso, né? É só ler a história, conhecer um pouquinho da história, e a gente sabe que isso nunca deu certo. Uma pessoa, quando quer instituir uma sociedade perfeita, ela se sente no direito de eliminar todo mundo, nem que seja na ponta do fuzil, em nome dessa sociedade perfeita, porque os fins justificam os meios daí, né? Poxa, né? São aqui algumas 1000 pessoas que eu preciso eliminar em nome de uma sociedade perfeita. Vale a pena, né? É um perigo isso aí. Cuidem. Um cara que chega falando isso aí. Depois vamos para o capítulo de número 17, Jonathan Edwards e a crucial importância do avivamento. Talvez eu já tenha deixado transparecer a minha desconfiança com o termo avivamento, né? A minha cultura luterana não é muito chegada nisso, né? A gente sempre fica meio pé atrás nessas coisas, mas enfim, tá gravando aí, né? Quase tá acabando a bateria do meu celular aqui. Tudo certo. Vamos lá, o Jonathan Edwards ele foi o primeiro reitor do Colégio de Nova Jersey, que hoje nós conhecemos como a Universidade de Princeton. Ele morre muito jovem, ele morre em decorrência de uma complicação de uma vacina contra a varíola, que ele toma um pouquinho depois de ter assumido o cargo, né? Uma pena isso, né? E eu vou lá para a página 404 ler uma citação. Aventuro-me a asseverar que em Edwards chegamos ao zênite ou ao ápice do puritanismo. O que é zênite? Zênite é quando o sol está no ponto mais alto do céu, sabe? No meio-dia, assim, no topo mais alto do céu. Esse é o zênite, a gente chama isso na astronomia. Então, com Edwards, nós estaremos nesse ponto mais alto do puritanismo, segundo aqui o Lloyd Jones, tá? E aí ele vai falar sobre a pregação, na página 415, que eu achei bem interessante esses comentários dele a respeito da pregação. A tarefa da pregação é dar vida à informação. Olhem só, dar vida à informação. O mesmo se aplica aos preletores nos colégios. A tragédia é que muitos preletores simplesmente ditam notas e os pobres alunos as escrevem. Não é essa a tarefa de um preletor ou professor. Os alunos podem ter os livros, eles próprios. A tarefa do professor é dar calor a isso, é dar-lhes entusiasmo, é estimulá-lo e dar-lhes vida. É essa a tarefa primordial da pregação. Levemos isso a sério, sabe? Você inspirar. Isso eu já notei algumas vezes. Eu já li algumas coisas a esse respeito, né, sobre a oratória e tal. Como você é quase mais importante do que a informação que você passa é você inspirar
quem te ouve, né? Inspirá-lo a buscar ele próprio depois a informação, né? Encantá-lo com as suas palavras, né? Isso eu acho bem interessante. O Jonathan Edwards também fala sobre isso. Essa importância na pregação, de você inspirar as pessoas a partir da sua pregação. Não é simplesmente contar histórias bíblicas, né, e tal. Você precisa aquecer o coração das pessoas ao ouvi-lo falar sobre o Evangelho. Capítulo 18, ele volta ao assunto a pregação, agora de forma um pouco mais densa. Ele vai tratar sobre que a pregação ela precisa ser expositiva. O que seria isso? Página 440, ele vai falar. 440, pregação expositiva. Você não impõe doutrina à palavra. Você não começa com doutrina e depois procura um texto que se adapte a ela. Você começa com a palavra e então encontra a doutrina no texto. Depois você elabora as razões que justificam a sua descoberta na doutrina e depois a relaciona com outras passagens bíblicas que ensinam a mesma doutrina e confirmam a ideia. A doutrina que você alega ter descoberto no texto que escolhera. Assim, comparando escritura com escritura, isso é um princípio, né, da exegese protestante, escritura interpreta escritura, você apresenta provas e estabelece a sua doutrina. Tendo-a apresentado e estabelecido assim, você passa ao uso ou à aplicação. Né? Então, essa é a ideia. Você vai extrair do texto bíblico o que ele quer ensinar e não parte do que você quer ensinar e aí vai procurar textos que vão corroborar a sua ideia pré-concebida. Não, você vai extrair o que a Bíblia, em primeiro lugar, diz. Essa é a ideia do texto expositivo, né? De pegar um determinado texto e extrair todo o conteúdo que ele quer passar ali. Depois, na página 444, ele está falando sobre William Perkins. Ele fala o seguinte: enquanto prepara o seu sermão, o pregador pode e realmente deve fazer uso das artes, da filosofia e de uma ampla variedade de leitura. O pregador deve ser um homem culto, e quando mais ampla for a sua leitura, melhor pregador será, provavelmente. Não pensem que os puritanos eram anti-intelectuais porque denunciavam o tipo ornamental de pregação, nem que eles não acreditavam em nenhuma espécie de cultura. Contudo, Perkins, né, William Perkins, não para aí. Ele diz que, embora isso seja certo na estruturação do sermão, em público o pregador deve ocultar dos ouvintes todos esses acessórios e não deve fazer a mínima ostentação. A essência da arte é ocultar a arte. Supra a sua mente, mas não ostente a sua cultura. E isso é uma coisa que pegou um tanto para mim também. Porque quando eu preparo um sermão, quando eu preparo um estudo bíblico, alguma coisa assim, os textos são sempre recheados de citação, né? Muitos autores de muitos livros, de muitos estilos diferentes de literatura. E aqui ele diz que não, que você precisa, na preparação, sim, você se prepara lendo tudo isso e tal, você vai usar os insights deles, as ideias dele, mas não vai rechear o teu texto de citações, não vai ficar expondo tudo isso, né, para não parecer estar querendo aparecer como o cara que lê demais, como o cara que é o sabichão, né, etc e tal. Pois é, né, uma coisa assim para eu analisar, refletir, ver se cabe, se não cabe, até que ponto eu enriqueço o texto com essas citações, ou até que ponto realmente é uma coisa só assim de orgulho pessoal, né, uma coisa para ser avaliada, ser pensada com calma. A gente aprende, né? Vamos lá. Capítulo 19 é o último. Ele vai falar sobre John Bunyan. John Bunyan, ou Bunyan, é o autor daquele clássico O Peregrino, né? Você talvez já tenha ouvido falar, já tenha lido ou assistido o filme, né, O Peregrino. E aqui ele vai se basear basicamente nas questões a respeito do batismo, né? Aquelas questões todas, né?
pé do batismo, credo batismo, o pé do batismo seria o infantil, né, de crianças, credo batismo de adulto, né, porque tu tem que professar a fé. Por imersão, né, ficar debaixo da água, por aspersão, só jogar em cima tá valendo, essas coisas todas. O próprio Bonino, ele é batista. Só que na igreja dele tem alguns casos que eles simplesmente não aceitam as pessoas que foram batizadas, digamos, de criança, né? Para eles isso não vale, não é batismo. E o Boninho vai dizer que não, calma lá, não é bem assim. Ele é muito mais brando nesse assunto, né? Embora ele próprio seja da denominação, né? Ele próprio acredite no credo batismo e por imersão, mas ele de forma alguma se opõe à comunhão com pessoas que não compartilham da sua ideia. É até interessante, página 469 e 70, uma curiosidade que eu achei bem interessante. É um fato interessante também que, apesar de pessoalmente crer no batismo de adultos por imersão, 3 dos seus filhos foram batizados na infância, na igreja de Elston. É uma curiosidade que... Pô, legal isso, eu não conhecia esse lado, é uma coisa que eu aprendi com esse livro. Ou seja, o Bunyan é um cara assim, muito da paz, né? De não dar tanta bola para isso, como uma doutrina, assim, um dogma que tem que ser assim ou não tem que ser assim, né? Então ele embora acredite no credo batismo por imersão, mas ele de forma alguma também condena ou vai dizer que não são irmãos em Cristo pessoas que, como eu, foram batizadas, né, de infância, né, no pé do batismo e por aspersão, né? É o meu caso, na igreja luterana é assim que se faz, né? Eu acredito que esses são os principais pontos aqui a serem levantados sobre esse livro. Um livro bem bacana, muita coisa bacana assim para refletir com calma, né? E muitas curiosidades históricas para acrescentar no nosso conhecimento, enfim. Fica a indicação. Falou!